Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia. Então, para a gente concluir o nosso livro 9, tá? De Biologia B, vamos ver as características do filo dos plateumintos, tá ok? Então, ó, o filo dos plateumintos tem como principal característica o corpo alongado e segmentado dorsiventralmente, tá? Só uma observação. Essa característica, quando a gente fala de filos de vermes, né? Então, dos vermes, plateumintos, nematódeos e também dos anelídeos, o formato do corpo é uma diagnose, tá? Então, os plateumintos têm corpo alongado e achatado dorsiventralmente. Os nemateumintos já têm um corpo cilíndrico, só que não é segmentado, é um corpo liso, certo? E os anelídeos têm um corpo cilíndrico, porém segmentado, tá ok? Então, gravem essas características iniciais. A maioria dos plateumintos é aquático, podendo ter espécies marinhas e espécies de água doce. E tem como novidades evolutivas, olha, eu coloquei aqui até em destaque. Por quê? Porque essas novidades evolutivas, elas sempre são cobradas. Como que elas são cobradas, professora? Por exemplo, ao enunciado de uma questão e a questão coloca essas novidades, essas características aqui e vai perguntar qual filo essas características apareceram primeiramente, tá ok? Então, por isso, gravem sempre essas novidades, estudem bastante, se atentem para essas novidades evolutivas. Então, para o filo dos plateumintos, simetria bilateral, triblásticos, acelomados e protostômios, tá? Então, são essas características embrionárias na realidade. Então, só para a gente relembrar, planos de simetria. Os animais, eles têm vários planos de simetria. Podem ser assimétricos, os poríferos, simétricos, simetria radial, os quinidários e os bilaterais, plateumintos e todos os outros filos posteriores a ele, tá? Então, aqui, ó, quando a gente fala da filogenia, nós temos que os plateumintos, ó, são um grupo que estão associados e um grupo irmão aos anelida, tá? Então, são protostômios, ok? E só uma observação aqui, uma informação a mais em relação a essa bilateralidade. O grupo dos bilatéria, o táxon dos bilatéria, né, foi uma característica, o surgimento desse grupo foi muito vantajoso para os animais. Então, essa simetria bilateral foi muito vantajosa, porque essa simetria há uma relação em questão de gradientes ambientais, superfície, fundo, substrato água, solar, gravitacional e principalmente locomotor. Como assim? Animais de simetria bilateral, eles podem ter evoluído de animais que possuíam uma simetria radial e se locomoviam ao longo de uma superfície, tá? Provavelmente nessa interface de substrato e água. Como assim, professora? Eu tenho aqui, ó, alguns exemplos, certo? Essa bilateralidade, né? Geralmente eles passaram de animais sésseis para animais locomotores. Ainda passaram a possuir especializações corporais, principalmente na região cefálica, tá? Aí aqui nós temos alguns exemplos, tá? Que é o processo de cefalização, anelidas, os artrópoda e processo de segmentação de corpo. Então, a metameria também decorre desse processo de bilateralidade, certo? Aqui nós temos o exemplo de como que essa cefalização ela é importante. Eu tenho aqui um corte, né,
de um corpo de um animal. Então, essa cefalização está associada diretamente ao sistema nervoso, porque os órgãos sensoriais que são coordenados pelo sistema nervoso ficam localizados na região anterior do corpo, tá? E aqui, ó, a importância em relação às vantagens. Eu tenho um animal céssio que está à mercê, vamos dizer assim, da correnteza, que é animais, considerando animais aqui aquáticos. Eu tenho uma medusa, por exemplo, que ela se locomove de cima para baixo, então esse gradiente ele percorre todo o corpo desse animal. E eu tenho um animal aqui bilateral, que ele já se locomove para cima e para frente, facilitando busca de presas, fuga de predadores, direcionamento de locomoção, tá? Então essa bilateralidade foi positiva para os animais. Como características embrionárias, nós temos que esses animais eles são triblásticos. Então dei uma revisada nos conteúdos de embriogênese, de embriologia animal, para que vocês entendam esses processos. Então eu tenho aqui, ó, todos os processos de divisão, de clivagens, certo? Dessa célula, até nós obtermos aqui, ó, os folhetos embrionários e o blastóporo. Qual a importância desses folhetos embrionários e desse blastóporo? Primeiro, os folhetos embrionários, eles vão dar origem a todos os órgãos e sistemas do organismo, do corpo do animal. Então, quanto mais completo ele for, mais especializado esse animal ele vai ser, né? Mais sistemas complexos ele vai possuir. E o blastóporo, ele vai dizer se esse animal vai ser do grupo dos protostômios ou dos deuterostômios. Então, animais que são protostômios, eles desenvolvem primeiro a boca, né? Ou seja, esse blastóporo, ele se transforma ou forma essa boca primeiramente, tá? Que é o caso do nosso filo, tá? Então aqui, ó, no caso da triploblastia, né? Esses animais eles já possuem os 3 folhetos embrionários, ecto, endo e mesoderme. Então, o filo dos platelmintos é um filo acelomado. Aqui nós temos os 3 tipos possíveis de animais em relação a esse celoma, tá? Então, ó, vou passar do mais especializado para o menos especializado, que é o nosso exemplo. Animais celomados, né, eles são triblásticos, eles possuem esses 3 folhetos embrionários e possuem uma cavidade específica para guardar esse celoma, né, para delimitar esse celoma. É o caso dos anelídeos. Os pseudocelomados já possuem uma cavidade, só que é uma pseudocavidade. Por que é denominado de pseudocavidade celomática? Porque ela já delimita esse celoma, mas esse celoma, ó, dentro dessa cavidade, ele fica todo misturado. É o exemplo dos nematódeos. Já o nosso exemplo aqui, o Phylus platelminto, eu coloquei na figura, tem até a imagem de uma planáriazinha, que é um dos representantes, ele é acelomado, não há presença desse celoma, tá ok? Então é um filo bem simples. Quais são as características, então, específicas desse grupo, tá? Então nós temos que na região anterior, principalmente relacionada aqui, ó, ao sistema nervoso e sistema sensorial. Esse sistema nervoso e sensorial dos platelmintos são formados por um conjunto de gânglios, tá? Que percorrem todo o corpo do animal, que é chamado de sistema nervoso ganglionar ventral, e culminam em regiões aqui, ó, bem na porção cefálica, né? Que são os ocelos, uma espécie de muito semelhante a um olho, mas esse ocelo ele não tem capacidade de formar imagens, ele só capta fótons de luz, tá? Então é um órgão fotorreceptor, tá ok?
Outra característica é em relação ao sistema excretor do grupo, porque esse sistema excretor desse grupo possui uma estrutura específica chamada de célula-flama ou solenócitos. Essa célula-flama é exclusiva desse grupo, tá ok? Então, essa célula-flama, ela está associada, ligada à região tegumentar, certo? Capta todos os compostos e excretam esses compostos, certo? As trocas gasosas ocorrem por difusão, certo? Através de uma respiração cutânea. O tubo digestório é incompleto, ou seja, só há presença de uma boca. A reprodução é assexuada, por fissão binária, regeneração, ou ainda por hermafroditismo, né? No caso, exemplo de hermafroditismo, que é o caso da reprodução sexuada, certo? Então aqui ó, nós temos o exemplo de uma planária, e aqui na setinha amarela tem a boca retrátil, certo? E aqui o sistema digestório, ó, que ele é segmentado, ele é canalizado em forma de vários canais, né, e ligados diretamente à boca e à faringe. Exemplos de reprodução, então aqui nós temos o exemplo da planária, tá? Então eu tenho um indivíduo, esse indivíduo tem a capacidade de se dividir, né, por fissão binária e dar origem a novos outros indivíduos, ou ele pode ainda se regenerar, tá? Então, aqui as partes regeneradas nessa figura, ok? A reprodução sexuada ocorre postura de acasalamento, então esses animais eles se unem, né, nessa postura de acasalamento, produzem essas planárias jovens em cápsulas. Então essas cápsulas elas se rompem e liberam esses indivíduos. É um dos exemplos de reprodução sexuada. O desenvolvimento ele é direto e pode também ocorrer processo de autofecundação, que é o exemplo das tênias, né? As tênias têm as proglótides, que são regiões do organismo onde há estruturas reprodutivas masculinas e femininas, e elas podem se autofecundar. Então, nós entramos para a classificação. O grupo das planárias é o primeiro grupo, certo? A primeira classe de nemateumintos, tá? O segundo grupo são os trematodas, que principal representante é o Esquistossoma mansoni, tá? Esses trematódeos, eles são parasitas. O primeiro grupo, que é o grupo das planárias, né, os turbelários, eles têm vida livre. Já trematódeos e cestódeos têm características de endoparasitismo, certo? Então, tem um ciclo de vida onde envolve 2 hospedeiros, um intermediário e um vertebrado, sendo que nesse caso em específico, o molusco do gênero Bionfalaria é o hospedeiro intermediário, e o homem, né, ou os vertebrados, no caso, são os hospedeiros definitivos desse esquistossoma, tá? Características importantes desse grupo é que eles possuem uma epiderme, certo? Recoberta por uma cutícula protetora. Isso é importante, então essa epiderme e esses órgãos de adesão, como ventosas e ganchos, são adaptações ao parasitismo, né? Porque essa epiderme protetora, como ele vai endoparasitar, né, o vertebrado, ele precisa ter proteção em relação às substâncias, né, produzidas no interior do corpo desse hospedeiro, tá? Então, possui um sistema digestório incompleto, quase todos são endoparasitas, tá?
possuem essas glândulas de penetração, órgãos de adesão e aumento de capacidade reprodutiva. Então, essas características são características que favorecem esse parasitismo. E aqui nós temos o exemplo mostrando aqui os Schistosoma mansoni, tá? São dioicos, né? Então possuem sexos separados, eu tenho o macho e a fêmea, sendo que aqui, ó, nós temos, ó, a ventosa oral e as ventosas ventrais, e eu tenho a fêmea, que ela é sempre menor do que o macho, e ela fica localizada nessa abertura aqui, ó, que existe no corpo do macho, que chama ginecóforo. Então, ela penetra nesse ginecóforo, se aloja lá dentro e que é onde vai ocorrer o processo de reprodução ou de fecundação, tá? Então, depois que ela se aloja nesse ginecóforo, ó, ela abandona o macho apenas para depositar os ovos. Então, ela fica lá durante todo o processo de reprodução. Tá? Então, aqui, ó, nós temos o exemplo, ó, as ventosas, a fêmea no interior do ginecóforo, né? E os exemplos de Schistosoma mansoni. Esse esquistossoma causa esquistossomose. Eu não vou me aprofundar nesses ciclos reprodutivos, né, nas características das doenças, porque nós teremos uma aula específica só para elas, mas só para que vocês consigam visualizar essa relação da endoparasitose com esse grupo, tá? Então, eles causam a esquistossomose, ou a famosa barriga d'água, tá? Está relacionada, essa doença, ela está relacionada com a infestação, né, da pessoa com esse verme parasita, e tem uma relação muito íntima, muito próxima com esse hospedeiro aqui, que é o caramujo, tá ok? Então, hospedeiro definitivo é o homem, hospedeiro intermediário é o caramujo e o agente etiológico, ou seja, quem causa a doença é o Schistosoma mansoni, tá? A terceira classe são os cestódios, são as tênias, né? Causa famosa solitária, que é a verminose, uma das verminoses mais conhecidas, tá? Então, as tênias ou solitárias são parasitas dos tratos digestórios dos vertebrados. Nós temos duas espécies de tênia, a tênia solium e a tênia saginata, tá? Essas duas espécies, elas têm diferenças, principalmente na cabeça, que nós chamamos de escólex, né? Por quê? Porque a tênia solium, ela tem uma espécie de espinhos, né? Ou ganchos, para poder se aderir à parede intestinal. Já a tênia saginata, ela tem uma quantidade maior de ventosas nessa região da cabeça, também para poder se prender à parede intestinal, certo? Aqui, outra diferença entre essas espécies é que a tênia solium utiliza como hospedeiro o porco e a tênia saginata utiliza como hospedeiro o boi, tá? Os bovinos. Reprodutivamente, essa tênia tem uma característica muito específica, né? Cada uma dessas porções dessa tênia forma uma estrutura que nós chamamos de proglótide. É uma estrutura reprodutiva. Essa proglótide tem estruturas masculinas e femininas para a reprodução, certo? E é isso que causa o grande potencial patogênico dessa espécie, porque cada proglótide dessa pode produzir cerca de 80 mil ovos, né, e serem liberados. Uma pessoa que está com teníase libera nas fezes essas proglótides, né, e esses ovos vão ficar disponíveis no ambiente para contaminar o ambiente e possivelmente uma nova pessoa, tá? Então aqui a tênia solium pode causar teníase, tá?
Então, são duas doenças principais causadas por essas espécies, a teníase e a cisticercose, tá? A teníase, ela utiliza, então a Taenia soli utiliza o hospedeiro intermediário, o porco, e ela migra esses ovos, né, quando o porco se alimenta de fezes contaminadas por ovos de tênia, esses ovos eles vão migrar até a musculatura desse porco, né? Os ovos são chamados de oncosfera. Então, esses ovos vão migrar até a musculatura e lá vão se desenvolver em larvas, que são os cisticercos, tá? E esses cisticercos vão ser ingeridos por uma pessoa, no caso de consumo de carne de porco mal cozida, certo? E vão se alojar no intestino e dar origem ao verme adulto, ou seja, a teníase. Já no caso da cisticercose, o cisticerco, essa cisticercose é causada pelas larvas. O que acontece? Qual é a diferença da teníase para a cisticercose? A cisticercose, essas larvas, elas vão se alojar em vários órgãos do nosso corpo, principalmente cérebro, olho, tá? Então, ó, a profilaxia dessas doenças, principalmente saneamento básico, evitar alimentos mal cozidos, principalmente essas carnes, tá? Inspeção de carne, fiscalização, tá ok? E aí aqui nós temos alguns exemplos das tênias e aqui, ó, da carne com cisticerco. Aqui eu tenho um palito de fósforo nessa imagem. Então os cisticercos, eles parecem mesmo, é do tamanho da cabecinha de um palito de fósforo e eles são esbranquiçados, podem ser vistos a olho nu, né? Por isso são chamados também de canjiquinhas e etc. Então aqui nós temos um cisticerco localizado na região do olho, pode causar cegueira reversível ou irreversível, dependendo da localização desse cisticerco, ou ainda se localizar na região do cérebro, certo? Então aqui, ó, nós temos um cérebro totalmente tomado, contaminado por esses cisticercos, tá? Então, quando afeta o cérebro, pode gerar desde demência até a morte, né? Dependendo da localização. Pode gerar desde demência até a morte, dependendo da localização desses cisticercos e da quantidade desses cisticercos nessa região. Tá ok? Então, essas são as principais características do filo e beijo, até a próxima aula.